Quem aí está cansado? 4 dias de feira. Tem alguém cansado aí? Duas mãos, né? Se bem que ontem eu estava cansado, viu, gente? Mas hoje eu já estou bom de novo. Muitas carinhas conhecidas aqui, né? Muita gente que eu já vi aqui nessa feira e de outros Desculpa. E de outros carnavais, né? E, enfim, carinhas novas que eu não conheço ainda. Hoje a gente vai falar aqui de algo que eu venho... Tudo bem? De algo que eu venho defendendo há muito tempo, que são as construções híbridas. Construções híbridas, para quem não sabe, é quando você utiliza mais de um sistema ou materialidade dentro da mesma obra, do mesmo projeto. E isso significa, inclusive, trabalhar com a construção tradicional e com algum outro sistema complementar, como paredes de concreto, como eu estava conversando ali agora, enfim, como light to framing, ou CIP, ou madeira engenheirada. E quando você faz a interface entre dois sistemas também industrializados, como a gente vai mostrar aqui N exemplos. Tá? Por que eu acho que esse é um tema relevante para trazer aqui para vocês? Porque, gente, eu consegui furar... me empresta? Eu consegui furar a bolha das casas de alto padrão, depois de dar muito murro em ponta de faca, com as construções híbridas. Depois que eu entendi que não era 8 ou 80, que a gente não precisava ser ou totalmente tradicional, convencional, ou totalmente modular ou industrializado, que não é nós contra eles, as coisas ficaram muito mais fáceis. A gente tem um dos principais gargalos na construção civil nossa, que é... Obrigado, Mari. Que é a questão do preconceito cultural. Isso é disparadamente o nosso maior dor, enquanto sistema construtivo ou sistemas industrializados. E quando eu entendi que se a gente molhar o pezinho, ou molhar o pezinho do cliente e mostrar para ele que a industrialização não é um bicho de 7 cabeças, e sim algo que vem para ajudar, para dar mais previsibilidade, para dar menos exposição a riscos, a desvios cronológicos e até financeiros na obra, para dar mais qualidade, menos demanda de mão de obra, tudo ficou mais fácil. Eu posso começar uma industrialização, ou a minha trajetória na industrialização, com 5% na minha obra, no meu projeto, com um componente. E aí, na medida que o cliente ou você mesmo vai conquistando segurança, você vai colocando na sua prateleira de opções, mais componentes industrializados. E é um caminho sem volta. Quem me assistiu aqui, eu sempre falo isso, que é igual dirigir carro automático. Uma vez que você dirigiu o carro automático, você dificilmente vai querer voltar para o manual, a não ser que você seja um piloto de corrida. Mas, enfim, até lá o carro automático também funciona. Mas é um caminho sem volta. E aí você dosa o grau de industrialização e você consegue uma penetração desde uma casa popular até qualquer outro serviço, qualquer outra função ou padrão, como uma casa AAA, que é onde a gente vinha trabalhando lá no Modular Studio. E isso foi, para mim, libertador. Eu costumo dizer que, assim como fazer a transição entre o container para o modular, propriamente dito, sair de um puro sangue modular e ir para uma construção híbrida foi libertador também. Porque agora a gente trabalha com prédios de 50 pavimentos, a gente trabalha com shoppings, a gente trabalha com hospitais, a gente trabalha com hotéis, a gente trabalha com casa de baixo, de um padrão popular, a gente trabalha com casa de alto padrão, a gente trabalha com casa de padrão médio, a gente trabalha com qualquer tipologia construtiva, a gente trabalha com qualquer função. Então o mercado ele se abriu para nós quase que 360. Hello, estava sentindo falta tua. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Com o sistema industrializado, você faz qualquer coisa. Qualquer projeto está no seu radar.
Qualquer projeto. Então vamos lá. Antes eu quero contextualizar rapidinho, acho que algumas pessoas já sabem disso aqui, mas nós somos responsáveis por 50% dos recursos naturais do nosso planeta, a construção civil. 25 a 30% dos gases lançados na atmosfera somos nós que lançamos, os responsáveis. Isso aqui é uma vergonha, mas é verdade. 77% de recorrência de atrasos em cronogramas, segundo a Procore. 75% de desvio nos orçamentos, enfim, atraso e orçamento. Você vê que isso, quem aqui nunca soube ou participou de algum empreendimento na construção civil que não tenha, né, caído nessas duas questões aqui? Isso é muito clássico. Baixa produtividade, nós somos essa pífia última linha aqui, e a gente perde inclusive para avicultura, para manufatura, enfim, a gente está perdendo para todo mundo, e apesar da gente ser chamado de indústria, muito pouco de indústria a gente tem. Principais dores eu acabei de dizer, mão de obra. Ontem, para quem está aqui o dia inteiro acompanhando o que a gente vem falando, a mão de obra está prestes a acabar, realmente. O Alexandre, que estava aqui ontem falando de incorporação lá lá no Centro-Oeste, lá em Goiânia, ele já não tem mais mão de obra. Lá já não existe mais. E para ele fazer os seus empreendimentos lá de 700, 1.500 casas que ele tem de padrão médio, ele não teve opção, ele foi obrigado a escolher um sistema industrializado. E isso tem um lado bom e o lado ruim. Você tem uma opção e você tem uma solução muito forte para um problema crônico que só vai piorar, que é a da mão de obra. E assim, aonde eu particularmente, aonde tem problema, aonde tem causa, eu vejo oportunidade. E a gente nunca, como o mercado da construção industrializada, teve tanto mercado, tanta oportunidade para crescer frente a esses desafios que estão aí. A mão de obra é o pior deles, e aí Sebrae, Sinduscom, já tem pesquisas, levantamentos, de que se a taxa de juros baixar, vai faltar dentro de 2 anos, vai ter um apagão de mão de obra, de engenheiros a assistente, a ajudante de obra, em toda a cadeia. A Marcela não me deixa mentir aqui, nós estamos com dificuldade de projetistas para a nossa área. E olha que a taxa de juros está lá em cima. Então, assim, é um problema crítico e alarmante e crônico, só tende a piorar. Tempo, previsibilidade, qualidade, sustentabilidade. O Justus gosta de falar isso muito, enquanto no metro quadrado se gasta, se não me engano, 500 litros de água na construção tradicional, nós gastamos 5. Ou seja, somos 20 vezes, 10 vezes menos ou 100 vezes menos? 100 vezes menos, 100 vezes menos, né? 100 vezes mais eficiente, só no quesito água. Fora a questão de materiais mais tecnológicos, que dão melhor conforto térmico, acústico, você gasta menos energia, são materiais que gastam menos manutenção, por exemplo. Tem materiais que a gente utiliza que tem 30 anos de garantia na pintura da fachada, para uma fachada, como o ACM de alta performance, por exemplo. Então, quantas vezes você faz uma manutenção em 30 anos numa fachada predial? 5, 6 vezes? Alguém coloca isso na conta? Muito pouco, né? Muito pouca gente coloca. Por quê? É cultural que os nossos incorporadores e construtores se preocupam apenas com os 5 anos da garantia. Depois é conta do cliente. Não se coloca isso na conta. E se você for um pouquinho mais atencioso com todos os stakeholders, inclusive com o seu cliente final, isso faz diferença. Quer ver um detalhe? Nós acabamos de ganhar um contrato de 3 escolas, estão vindo mais 5, 8 escolas na parceria PPP, público-privada. E aí, como as empresas que ganharam essa licitação e nos contrataram, elas vão ter que operar o edifício durante ali, se não me engano, você sabe quantos anos são? Eu acho que são 30, ou lá vai... todo um prazo bem dilatado para eles recuperarem, é como uma concessão. E aí eles recebem pela operação dessas escolas. E aí não é que os caras estão preocupados com a eficiência do desempenho da edificação? Por quê? Porque vai doer no bolso deles. Eles é que vão operar e eles é que vão ter que manter.
E a gente não tem essa cultura. A gente não quer saber se vai performar bem, se vai durar 6 anos ou 7. Se durar 4, aí, opa, não, 4 não, aí que eu vou ter que fazer recall. Aí, não é, aí é comigo, a dor é comigo. Agora, se vai performar 20, 30, eu quero é o mais barato. Estou falando mentira ou não estou? Então, gente, o material, a construção industrializada, cada vez mais, e aqui nessa feira vocês conseguem ver materiais de altíssima tecnologia, e quando vocês vão para fora do Brasil, vocês conseguem ver mais ainda, que material a seco, construção a seco, hoje em dia, performa muito melhor do que a construção tradicional. E eu não tenho nada contra a construção tradicional, só que eu não faço mais. Eu estava falando mais cedo ali, eu já quebrei com a construção tradicional, apesar de que o erro foi meu, estratégico no momento ali, quebrei, por um erro de não ver sinais no mercado e tudo mais, mas enfim, era com construção tradicional. E hoje eu sou suspeito para falar, mas eu vejo que a solução para grande parte dos problemas na construção civil é trabalhar com sistemas industrializados, ou mesmo híbridos. É um oceano azul de oportunidades? Sim, porque a gente vive um cenário de muita incerteza. Incerteza de mão de obra, incerteza de alta de dólar, incerteza de Trump, incerteza de guerra, incerteza de uma possível pandemia de novo. Quem sabe? Eu acho que não vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Ninguém tem a bola de cristal. Você imagina o impacto que isso tem. Então a gente tem que trabalhar para onde a gente tem segurança. E o único sistema que é capaz de mitigar esses desvios ou minimizar os riscos que a gente tem é a construção industrializada, principalmente em algo que já é real, que já é atual, que é a mão de obra. Aqui vocês vão ver alguns estudos que impactam até em 80% na redução de mão de obra quando você trabalha com construção industrializada. Olha só, obra mais rápida. Por que a obra industrializada ela é mais rápida? Porque ela tem etapas acontecendo de forma simultânea, paralela. Por exemplo, a fabricação dos módulos off-site e a questão da infraestrutura no terreno. Fundação pode ser feita junto com os módulos. A exemplo das fachadas que a gente está fazendo lá em Itapema, em Balneário Camboriú e Itajaí, enquanto os prédios estão subindo, as fachadas estão sendo fabricadas. E para quem trabalha com construção vertical aí sabe que a fachada é um caminho crítico de obra. O que é o caminho crítico? Quanto mais rápido a fachada for executada, mais rápido o prédio fica pronto. E o contrário é diretamente verdadeiro. Quanto mais a fachada demora, ou seja, se eu acabei aqui um exemplo, isso aqui é a minha estrutura, eu ainda tenho que fabricar a fachada depois da estrutura, porque eu não posso colocar a fachada voando, eu tenho mais um tempo adicionado aqui na minha linha cronológica, na minha timeline. E assim funciona para a fundação. Aqui eu poderia ter fundação, módulos e fachada, tudo de forma paralela, para quando eu chegar aqui, todo mundo se encontrar e fazer a obra ser muito mais rápida. É por isso. Parte acontece off-site, que é num canteiro, que é num ambiente controlado, e parte acontece no site, que é on-site, que é onde a obra de fato acontece. Isso significa ROI, TIR, payback na veia, né? Quanto mais rápido o seu empreendimento ele é finalizado, ele é operado, mais rápido você vai ter dinheiro no bolso, pagando todos os seus stakeholders como investidores, por exemplo. Ou banco, que é um stakeholder, né? Mão de obra, case. Eu vou trazer aqui, eu gosto de trazer, nessa palestra especificamente, por favor. Quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Você pega para nós? Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? Igual ele aí, é um bate-papo mesmo. Boa tarde, gente. Meu nome é Davi, eu sou engenheiro civil e também engenheiro eletricista. E nós trabalhamos com construção modular. Só para contextualizar a pergunta, né? Nós passamos por várias etapas da construção modular, como o problema de içamento, a forma da estrutura, até chegar num resultado bom. Mas, vendo você falar, Savassi, sobre a questão da mão de obra, na construção convencional, a gente está vendo a diminuição, mas a gente está vendo também a dificuldade da transição da mão de obra para a construção modularizada, seca. Né, seca.
E aí, inclusive, a gente criou uma escola para tentar treinar esses profissionais de maneira aplicada direta. Só que eu tenho visto muita resistência de algumas empresas de metodologia construtiva e de não espalharem a forma e ensinar as pessoas a trabalharem na área. O que você tem visto a esse respeito? Olha, eu não sei de qual empresa você está falando, mas ela está dando um tiro no próprio pé. Ou, às vezes, ela está querendo continuar fazendo mais do mesmo, não sair da zona de conforto e querendo que todo mundo siga esse mesmo padrão. Ela possivelmente vai ficar para trás. Eu não sou aqui para... Não sou... Quem sou eu aqui para afirmar alguma coisa dessas? Mas o que eu acredito é que, igual lá na Steel Corp, nós temos a Steel Academy. Então, assim, a gente tem que fazer das nossas dores oportunidades. E eu a vida inteira fiz isso. Quando eu comecei a me destacar nos containers, eu senti, quando eu entrei nos containers, quando eu quebrei e vim, eu não sabia nada de container, caiu como um paraquedas na minha vida. Eu só sabia que eu queria trabalhar com construção sustentável, né? E aí, por acaso do destino, fui parar num coworking que funcionava uma empresa, a primeira empresa do Brasil de construção em container. E aí está lá o Felipe chegando, né, com a mão na frente e outra atrás, vindo de Belo Horizonte, recém-casado e tudo mais, meu pai tinha acabado de morrer, comecei a trabalhar com container. Só que uniu a fome com a vontade de comer. Eu queria recomeçar e tudo mais, e nesse local onde eu fui trabalhar, precisava de alguém para tocar as obras. E eu, com essa expertise de obra, mas sendo arquiteto, não sabia nada de container, fui, assumi, bati no peito, falei assim, me dá que agora a gente resolve. E tive muita dificuldade para aprender, muita mesmo. E aí aprendi na marra, aprendi estudando, aprendi fazendo curso lá fora, pesquisando, porque aqui não tinha biblioteca nenhuma, bibliografia nenhuma. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ensinar, abri um curso, porque eu tive muita dificuldade. Aí as pessoas falavam, porra, mas você vai ensinar o que você está fazendo? Você vai criar concorrência? E cara, isso é burrice. Assim, quanto mais pessoas fizerem bem o que eu estou dispondo a fazer, melhor vai ser para todo mundo, inclusive para mim. E aí, eis que a coisa começou a tomar uma tração, a construção em container, ela começou a entrar no gosto do pessoal. Para mim, né, foi uma autoridade, uma relevância enorme, por eu estar ensinando essas pessoas. Aprendi demais. Quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia, porque mais eu tinha que buscar, mais eu subia a régua. E aí, quando eu me senti preso, limitado pelos containers, onde eu como arquiteto gosto muito de design, de acabamentos, e queria explorar mais o que eu gosto de fazer, que eram casas de alto padrão e tudo mais, o design, o acabamento, mais de forma industrializada, eu transformei o curso, a Fórmula da Arquitetura em Container, na Fórmula da Arquitetura Modular. Aí explodiu. E você acha que eu teria crescido, ou que o nosso mercado teria crescido tanto se não fossem essas aberturas, essas capacitações que a gente abria no mercado? Igual a Steel Academy está fazendo agora. Então, assim, respondendo agora diretamente a sua pergunta, eu vejo que é diretamente proporcional, conectado, complementar o nosso investimento em formação de mão de obra para o sucesso do nosso mercado. Só que, assim, hoje, a gente sabe que não está havendo renovação na mão de obra. As novas gerações elas já não querem mais seguir o pai, o tio, o avô, pura e simplesmente porque existem coisas melhores, menos doloridas, né, menos dolorosas para se fazer do que ir para um canteiro de obra, um local hostil, com trabalho pesado, às vezes pouca remuneração, dependendo da função, né? Porque hoje um bom mestre de obra, até brincamos aqui ontem que ele virou um asset da empresa, né? Até ele aposentar, porque não vai ter ninguém para substituí-lo. Inclusive pode ganhar até mais do que o engenheiro, às vezes. E aí a gente tem que fazer essa capacitação. A gente tem que fazer. E não tendo essa mão de obra hoje, aonde você acha mais fácil atrair uma nova mão de obra, um novo talento? Chamando para ir para a obra ou chamando para ir para uma fábrica onde ele tem um ambiente controlado, onde ele, ao invés dele trabalhar com uma colher de pedreiro, e nada contra pedreiro, tá, gente? Pelo amor de Deus, nós fomos construídos, o nosso Brasil foi construído através dos pedreiros, a construção tradicional. Mas hoje, eu acredito, e eles também eu acredito que sim, que existe uma maneira diferente de fazer as coisas e tem um tempo limitado para essa construção tradicional prosseguir.
ele vai estar, em vez de uma colher de pedreiro, utilizando a parafusadeira. E eu acredito muito mais numa linha de montagem, onde ele tem um refeitório digno, onde ele tem um vestiário, onde ele tem todo um equipamento ali para dar um apoio, para não ser um serviço braçal. E a gente sabe, eu estou dentro de uma indústria, né? Então, é muito mais fácil você atrair e reter talentos com um sistema industrializado, onde eles vão passar a ser muito mais montadores do que construtores. E é esse um outro recado que eu dou muito grande para vocês. A nossa indústria é um reflexo do que acontece lá fora nos países desenvolvidos com um delay de alguns anos. E lá fora, as empresas, as construtoras já são muito mais montadoras do que construtoras. E o nosso caminho aqui é o mesmo. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou aí, engenheiro Pedro? civil. Na verdade, mais um complemento da pergunta. A gente vê lá fora, quando você fala lá fora, não muito longe, aqui no Chile mesmo, você acha que é possível criar um exemplo, uma CETEC, que é aquele centro de tecnologias que eles têm, e muito bem apoiado pelo próprio governo, justamente para incentivar ali no berço, ali na própria escola, para os jovens, essa capacitação e industrialização da construção civil? Eu tive lá no CETEC, é sensacional. O CETEC, para colocar todo mundo na mesma página, é como se fosse uma vila, um laboratório a céu aberto, onde as empresas de construção industrializada e modular lá do Chile fazem as suas experimentações. Como se fosse uma grande casa-cor, uma grande mostra dessa aqui, onde as empresas vão lá e fazem, subsidiadas, apoiadas pelo governo, fazem os seus testes. Aqui, eu não sei ainda te responder objetivamente se aqui já tem algum movimento nesse sentido de uma CETEC da vida brasileira. Mas o que eu posso te dizer é que o governo, a área pública, já mudou. Nós tivemos aqui nesse palco a CDHU, temos Rio Grande do Sul, temos o governo do Goiás, temos o governo do Distrito Federal, o governo de Minas. Todos eles já entenderam que o caminho para quebrar a curva ascendente de déficit habitacional, déficit de hospitalar e o educacional, enfim, trabalhando com construção industrializada. E é uma relação ganha-ganha, né, gente? Vamos falar a verdade. O cara quer começar a obra e terminar o quanto antes para ele ganhar os votos dele lá e falar, ó, eu fiz, concluí e tal, no mesmo governo, não é isso? Isso é uma cultura também que a gente tem. E ninguém melhor em termos de sistema construtivo para fazer isso do que o sistema industrializado. E o melhor, sem aditivo contratual. É obra preço fechado. Nós mesmos estamos trabalhando aí com obras de parceria público-privada, onde o governo já entendeu que o sistema é o industrializado e o CDHU está fazendo licitações, como eles vieram aqui, de obras industrializadas para as casas modulares. Então, empresas como a nossa, a Steelcorp, a gente tem hoje uma capacidade fabril de 8.000 casas ano. Isso em 2 turnos. Se aumentar mais um turno, tem mais tanto. E a única forma da gente vencer essa curva é industrializando, sabe? Então, é por aí. Bom, Berrini One. Esse empreendimento aqui é ali na Berrini. Esse empreendimento é da CIS Building, que é uma empresa do grupo, como é que eu posso falar? É do grupo CIS, que tem a CIS Building como uma empresa, tem a CIS House como outra empresa, e uma outra empresa dentro do mesmo guarda-chuva que eu me esqueci, a CIS alguma coisa. Tem alguns dados muito interessantes desse empreendimento aqui, que ele é 100% industrializado. Desde a estrutura, menos a fundação, tá? Então ele não é 100%. A superestrutura para cima, ele é 100%. Toda a fachada painelizada, toda a estrutura metálica também. Internamente, toda a construção a seco. E olha só, se não me engano, são 22 pavimentos. Uma área de 12.600 metros quadrados e o prazo de 14 meses. Quem é construtor aqui? Me falem aí
quanto que um prédio de 22 pavimentos, 12.600 metros quadrados, seria feito numa construção tradicional? 3 a 4 anos, 5 anos. Quem dá mais? Gente, 14 meses. Agora, esse é um empreendimento comercial. E vão pegando, eu quero que vocês peguem aqui o raciocínio, tá? A linha de raciocínio que eu quero que vocês entendam. 14 meses, são dos 12.600 metros quadrados. Eu preciso de alguém para fazer conta comigo, tá? Quem que pode ser? Cadê o Pedrão? Faz umas contas aí para mim. Vamos supor que desses 12.600 metros quadrados, vamos supor que 10.000 são de área locável. 10.000, então põe 10.000. Bom, vamos pegar um cenário conservador, 4 meses. 4 meses dão 48 meses, não é isso? Menos 14 vai dar 30 e... Não, vai dar 20 e... Não. Faz primeiro. 48 menos 14 vai dar 34? 34. Então, 10.000 vezes... Quanto que é o metro quadrado ali na Beberrini de área locável? Vocês sabem? Creio que é uns R$200. Então, põe 10.000 vezes 200, vezes 10.000 vezes 200 vezes 34. 68 milhões esse prédio aqui vai ganhar em receita por estar operando antecipadamente. Essa é a conta, não é o metro quadrado. Aí a pessoa fala assim, mas o Zezinho da esquina faz esse prédio aqui que ficou por 4,5, faz por 2.000. E os 68 milhões que a gente está antecipando receita? Ninguém faz conta? Eles ficam lá voando? E aí? Esse é o raciocínio. A Marriott, por exemplo, que é uma das maiores players, bandeiras de hotelaria do mundo, de 2015 para cá, ela vem pivotando todo o seu eixo de sistema construtivo para o modular. Por quê? Eles têm como média um empreendimento de 150 apartamentos ao redor do mundo. O tamanho médio dos empreendimentos deles ao redor do mundo é de 150 apartamentos. E eles têm lá um histórico que isso dura 22 meses entre o início da construção e o início da fabricação. Só que com a construção modular, eles trazem isso para 11 meses, ou seja, a metade. Então são 11 meses de 150 apartamentos a uma vacância, a uma taxa de ocupação aí de 50%, vezes 500, ou sei lá quanto da diária. Quanto que dá isso? Vocês colocam isso na conta? Vocês estão vendo, gente, que não é só sobre o custo do metro quadrado, é sobre o tempo ao quadrado? O tempo vale muito. E se você estivesse trabalhando aqui nesse prédio, que ficou pronto em 14 meses, feito de forma industrial, forma industrializada, versus os 4 anos de forma tradicional, se tudo desse certo, se não tivesse uma guerra, se não tivesse alta de dólar, alta de aço, se não tivesse uma pandemia, se o governo tivesse indo, ok, a gente sabe que são sempre altos e baixos, se não tiver uma crise no meio, se tudo der certo. E se você, no 15º mês, como algum stakeholder, ou como investidor, que tem o seu dinheiro de volta, ou como arquiteto, ou como projetista, ou como engenheiro, ou como operário, e se aqui no 15º mês você tivesse a oportunidade ou de tirar férias ou de pegar outro projeto, ao invés de ficar num projeto só, quebrando a cabeça e tendo dor de cabeça. O tempo nosso vale muito, gente. É o bem mais precioso que a gente tem na construção civil também. Tempo é dinheiro, e é literalmente dinheiro. Alguns dados. Produção 100% off-site, tirando a fundação. Menor geração de resíduos. Nós somos responsáveis, enquanto indústria da construção civil, responsáveis por 65% de tudo que se gera nos lixões, tudo que é gerado nos grandes centros e vai para o lixão, aterro sanitário, provém da construção civil. E alguém está pagando por isso. Alguém está pagando por isso. Até para jogar fora você paga uma caçamba. E olha que é caro. Economia e eficiência, redução de até 50% nos custos e 40% no tempo de fundação. Nós falamos muito disso aqui ontem.
fachada, só a fachada industrializada, ela já reduz um monte na sua fundação. Faça ideia, então, a estrutura inteira do edifício. Está aqui. Quanto vocês acham que custa uma fundação para esse prédio de 22 pavimentos e quanto que ele levaria para ficar pronto? Nós estamos falando de metade do custo. Muito mais leve. A construção metálica, ela chega a ser 1/5 do custo, do peso de uma construção tradicional. Inovação e design, pilares e vigas padronizadas que facilitam o projeto e a execução. Isso é construção paramétrica. Os pilares e vigas aqui, do início ao fim do empreendimento, são os mesmos, é um jogo de Lego. Então ele tem alta produtividade, com a larga escala, padronização, e você consegue, com as mesmas peças, montar não só um prédio, mas qualquer outro empreendimento. Isso é uma característica da Cis House. A Cis House, vocês vão ver agora à frente, ela tem essa característica de ter um sistema paramétrico, metálico, que ela faz qualquer coisa, de casa a prédio. Tecnologia, gerenciamento moderno, parará, montagem ágil. Vocês viram aqui que é menos da metade do tempo, mas olha esse resultado aqui, ó. Cadê? 50% de execução. Cadê? Esse aqui. Olha a última linha, pessoal. Essa última linha aqui, para mim, se tudo fosse rasgado e colocasse um X aqui, nada daquilo fosse verdade, e só a última linha valesse, já valia todo o resto. 80% menos mão de obra empregada nessa obra. Aí, contra fatos não há argumentos, né? Esse prédio está pronto, está ali no início da Berrini. Quem quiser ir visitar, liga para a Cis House, para Cis Building, e pedem para eles contarem essas histórias, esse relatório, esses dados vieram dos estudos deles da obra. Essa casa aqui, Reserva dos Pássaros, by Reima Solutions. Reima trabalha com SIP, o Structural Insulated Panel, né, Lu? A Lu aqui trabalha com a Reima, já a Lu é uma aluna minha e também já está sendo uma das pessoas que está trabalhando aqui com a Reima. 300 metros quadrados, prazo de obra 6 meses, número de profissionais envolvidos, 5. Projeto arquitetônico do Paulo Lopes. Custo do metro quadrado, R$5.000. Gente, 6 meses essa casa do início ao fim. E é uma casa que ela tem o SIP, e entre o SIP, para quem não conhece, o SIP é o Structural Insulated Panel, é um sanduíche. Ali no ITIE tem vários SIPs ali, na Decorlite também, inclusive a minha casa foi feita com Decorlite. Dá para vocês entenderem o que é o SIP. E o SIP, o travamento entre os painéis é um light steel framing que leva. Então isso aqui é uma casa de light steel framing com fechamento em SIP. E aí, eu fui lá visitar essa casa, lá em Santa Cruz do Sul. Essa casa ela tem 7 anos. Ela nunca sofreu um único reparo, um único retoque na sua pintura. Nada, 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 nada. Até hoje, hein? Isso aqui tem 1 ano e meio que eu fui lá. Se vocês forem lá, vocês vão ver. É uma casa que ela tem os fechamentos em SIP, a estrutura em light steel frame entre o SIP, cobertura metálica também em light steel frame, alguns elementos em laminado, ou seja, isso já dá o caráter para ela de híbrida. Uma obra híbrida. A fundação dela foi um radier normal. Um radier conforme a gente utiliza aí. Aqui, ela, enquanto estava sendo construída. Deixa eu ver, onde que é o raiozinho? Ah, está aqui. E aqui eu não sei se vai passar, não vai passar não, né? Está com PDF. Isso aqui é um Reels que eu fiz mostrando, né, tudo isso quando eu fui lá. Essa aqui é a Casa Aquário, que é uma casa que está no nosso portfólio hoje da Steel Corp. É uma casa que, além dela ser híbrida, pelo caráter dela ter módulos volumétricos e também painelizados, ela também tem uma composição de materiais que dá esse caráter de híbrido para ela. E é uma casa muito interessante, ó, que vocês conseguem ver que parte dos módulos é volumétrico, num 3x6 aqui clássico. O telhado é um telhado que vem depois, como um telhado voador, painelizado de fábrica. E tudo que vocês estão vendo aqui de varanda é painelizado. Ou seja, essa casa ela foi feita para ser desmontada.
E ela vai ser desmontada, ela está em Santa Cruz, e ela vai ser levada depois para outro local. E tudo foi pensado nela para ser desmontada, até mesmo os painéis aqui de varanda e pergolado, cobertura e tudo mais. E isso dá também um caráter de híbrido para ela, ó, tá vendo? Painel 1, painel 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, enfim, tudo, até mesmo o deck foi painelizado. E aí essa casa ela tem um conceito de casa catálogo, né? A gente costuma dizer que quem monta a casa é o cliente, é a demanda do cliente. Pode ser no mesmo momento ou em momentos futuros, por exemplo. Você tem aqui um módulo, 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos. Esse módulo é seco, esse módulo é seco, esse módulo aqui é módulo cozinha, esse módulo aqui é um módulo que tem o banheiro, que ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um chalé de Airbnb, ele pode ser um escritório, ele pode ser uma suíte, ele pode ser um home office. E ele é um produto que é originado de uma biblioteca. É uma biblioteca de componentes. É uma plataforma de produtos. E aí eu tenho uma suíte de fundo de corredor, eu tenho uma suíte de um quarto de meio de corredor, eu tenho um módulo banheiro que pode fazer 2 suítes, se eu colocar um outro módulo aqui e um outro módulo aqui. Aqui, ó, se eu pegar esse módulo aqui, colocar ele de um lado e ele de outro, eu crio 2 suítes com 3 módulos. Quem que vai me ditar isso? O cliente ou a demanda. Isso é uma casa catálogo. E por aí vai. E aí vocês conseguem ver aqui, eu tenho um módulo lá que eu mostrei para vocês. Surgiu um novo filho. Quero um quarto de visita, ganhei um dinheiro extra ali no 13º, quero aumentar minha casa. Vou fazer obra? Sai para lá de obra, né? Principalmente reforma. Você chega, acopla um novo módulo ali, você tem uma nova suíte na sua casa. Não, mas eu quero crescer mais. Nasceu mais filho. Minha sogra veio morar comigo. Isso é a foto da casa pronta lá em Santa Cruz. Parece render, mas não é. Aqui você consegue ver claramente a estrutura dos módulos. Essa aqui é uma outra casa. Quem conhece essa casa, que é a casa do Arthur Casas, que foi parar na Casa Cor há alguns anos atrás? Essa é uma casa maravilhosa. Essa casa que eu vou mostrar para vocês, foi uma das responsáveis por virar minha cabeça para o modular, enquanto eu trabalhava com os containers. Isso aqui eu já falei para o pessoal lá da Sys House que essa casa virou a minha cabeça. Quando eu vi que dava para fazer isso aqui de forma industrializada, algo que eu sempre acreditei, que eu sempre busquei, e que um container eu não conseguia, apesar de fazer o melhor projeto do mundo, a coisa mais bem detalhada do mundo, o container vinha sempre amassado, eu tinha sempre a limitação dimensional do container, e por mais que a gente buscava o container e tudo mais, sempre tinha uma avaria, alguma coisa. Enfim, isso aqui é uma casa de alto padrão, e que ela tem um sistema tridimensional, aqui, um sistema paramétrico de estrutura. O sistema que eles utilizam é uma plataforma, um grid de 1,20 por 1,20, então tudo aqui é múltiplo de 1,20. Então aqui, ó, eu tenho 1,20 por 1,20, aqui eu tenho, se não me engano, 3,60 por 1,20, aqui, enfim, tudo aqui é múltiplo de 1,20, ou é 4,80. E aí eu consigo, através dessas grelhas, e cada nó aqui tem 4 saídas, tanto para os lados, como uma cruzeta, né, um nó, e quanto para cima. Então, fica muito fácil de, com os mesmos componentes, e por isso é paramétrico, você criar qualquer tipo de arquitetura. Qualquer tipo de arquitetura. Felipe, mas e se eu quiser um vão ou um pedaço de parede de 60 ou de 20? Você pode ter, desde que ele seja múltiplo de 1,20. No caso do Light to Frame, a gente utiliza múltiplos de 40, porque os montantes são de 40 em 40 centímetros, o que dá 1,20 também. Olha que legal. Isso é coordenação modular. Coordenação modular é tão legal que tem até uma NBR sobre isso. Você quer fazer pergunta? Pode fazer. Pode ir, por favor, não vi. É que passou tanto tempo. Meu nome é Igor Morales, eu estou há 40 anos no ramo de pré-moldado, painel pré-moldado. E ele estava falando daquela parte de fazer as casas showroom para todo mundo avaliar
A CDHU, a gente participou durante vários anos, mas coisa de 30, 40 anos atrás. Existia uma seleção que a CDHU fazia. A prova conceito, né? Fizemos em Interlagos, fizemos em Campinas, e algumas prefeituras faziam muito isso daí antigamente, coisa que realmente eu acho que hoje em dia não tem existido mais, né? Mas seria interessante. Não tem hoje a CDHU, você está dizendo? Não, CDHU a gente participou de muitas obras e fez muitas verticalizações, CDHU em pré-moldado. Mas eu nunca mais consegui ver assim, essas pequenas showrooms que faziam várias construtoras juntas. É a prova conceito que você está dizendo, né? Mas tem. E, inclusive, nós estamos participando de um prova conceito hoje, não só de uma casa, mas também de um prédio de T+4 totalmente em light to frame. E uma iniciativa da própria CDHU, aqui do governo do estado de São Paulo. Pode falar. Felipe, pegando esse gancho aí, eu queria saber de ti quais as maiores dificuldades você teve na implementação, na instalação dos módulos no terreno e no transporte. Porque como o container também, questão de avarias, de problemas, quebra, eu queria alguns exemplos e como também foi a solução desses problemas. O principal problema de se trabalhar com módulo tridimensional é o acesso, né? É a logística. E aí, para você içar um módulo, o mesmo módulo que você vai trabalhar com ele painelizado, você tem que, o mesmo projeto que você vai fazer ele painelizado, você tem que fazer ele, para fazer volumétrico, mais robusto, usar mais aço. Por quê? Para na hora do içamento ele não torcer e não avariar, não gerar patologia, principalmente em gesso, internamente. Então, assim, o que mais sofre é o gesso, é o acabamento interno. E para a gente suprir mitigar esse problema, é trabalhar com sistemas que não usam juntas como juntas molhadas como o do gesso, por exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com painéis de MDF, painéis de placa cimentícia, painéis de ACM ou outros materiais que não levam aquela massa, né? Que, diga-se de passagem, o gesseiro, se tem algum gesseiro aqui, me perdoem, mas o gesseiro ele faz uma bagunça danada, né? Tá tudo lindo, maravilhoso até o gesseiro chegar. Aí, aquela bagunça. Outra coisa, a gente fez uma instalação de um módulo essa semana e nós tivemos uma dificuldade em questão de acesso de árvores no meio do caminho. A gente levou muito para a Chapada dos Veadeiros, né? E aí, no meio do caminho, a gente teve que ir com foice, torando folhas, galhos, e foi uma brincadeira legal. Já tive esse problema, brincadeira custosa, né? Foi custosa. Mas a maior preocupação foi, porque às vezes a gente não consegue acompanhar essa logística do transporte total. E fios muito baixos em alguns acessos, às vezes não tem como. Essa é uma dor muito grande. E vocês já têm pensado em algo para juntar com o governo, fazer uma conscientização, algo do tipo, para melhorar essa questão do translado? Não, porque assim, a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? E assim, tem tanta coisa acontecendo que eu mexer com o governo para mexer em altura de fio, Brasil afora, isso seria praticamente um desperdício de energia. Mas assim, a gente tem por norma 4,40 como altura mínima de fio. Ninguém respeita isso. Ninguém. Você vai nas ruas, principalmente chegando perto dos terrenos ali dentro de bairro, praticamente 100% da fiação de lógica e de net e tudo mais é tudo abaixo disso. Sabe? Então assim, qual que é a minha conclusão com relação a módulos volumétricos, como tem muitos aqui? Eu, Felipe, consegui trabalhar muito pouco com módulo volumétrico. E se eu puder, eu vou sempre pelo caminho do meio, ou por um sistema híbrido, ou um sistema paramétrico, ou mesmo painelizado, porque ele é muito mais eficiente nas condições que a gente tem aqui no Brasil, tanto de logística quanto de acesso e, enfim, tudo mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem as casas lá com quase 4 metros de largura por 15 de comprimento o módulo. Lá tem maquinário, tem estrutura viária para isso, sabe? Aqui é difícil. Vamos lá. E outra coisa. Para você viabilizar um módulo volumétrico, como eu disse lá para vocês agora há pouco, você leva muito mais aço. E aqui no Brasil, as pessoas não entenderam a diferença ainda entre serviço e produto. Então as pessoas sempre vão querer saber o raio do custo do metro quadrado. Eu já mostrei para vocês que não é sobre isso. Só que a gente tem que avaliar, porque culturalmente aqui no Brasil, a gente sempre está linkado ao raio do custo do metro quadrado.
né? Então as pessoas não olham as demais variáveis. Né? E aí a gente esbarra tanto na questão do acesso, mas também do preço. E quanto mais aço, obviamente, mais caro fica, né, o módulo volumétrico. E aí as etapas construtivas e tal, e isso é uma casa modular. Isso aí é a casa que virou a minha cabeça, a casa do Arthur Casas, assinada por ele. Isso que vocês estão vendo aqui é um painel CIP. Um painel CIP com revestimento de alumínio de alta performance, que tem 30 anos de garantia. Tudo aqui dentro é um revestimento a seco, que não usa nenhum tipo de junta, tratamento de junta, ou seja, tudo MDF. Piso é um piso porcelanato, esse sim tem o argamassa para assentar. Poderia ser um vinílico? Perfeitamente. Tá? Então assim, aqui o pilar. Olha o balanço que eu consigo com essa estrutura. Então, assim, mas você vai ter muito pilar na sua obra, o industrializado é careta, o industrializado é quadrado, não tem acabamento, não tem design. Tá aí a resposta. Contra fatos, não há argumentos. Essa é uma casa Silva. Quem conhece aí o cantor Silva? Essa casa é dele, lá em Vitória, perto de Vitória, em São Domingos Martins. Essa casa também é uma casa híbrida, ela tem estrutura de aço laminado com fechamentos em bloco. Não me perguntem por quê. Quer dizer, podem me perguntar, por que bloco? Porque ele quis. O cliente quis. Bloco estrutural. E aí, apesar de que eu tentei convencer, ele falou, não, eu quero bloco estrutural. Então, assim, vai haver isso. E aí eu vou deixar de fazer a estrutura metálica porque o cliente quis o fechamento de bloco? Não. Isso é uma estrutura híbrida. Está aí. E a estrutura foi feita num tempo recorde e os fechamentos, se você colocar lado a lado, foi feito quase no mesmo tempo que foi feita a estrutura. Aqui também não vai dar para ver que isso aqui era um vídeo, mas aqui, ó, o painel CIP, esse painel CIP que a gente desenvolveu, ele é um painel 5 em 1. É um painel que, imagina esse painel aí, esse ou aquele lá, sendo um painel CIP. Ele tem 5 funções em um. 5 funções em um painel de 1,20 por 2,40. Quais essas funções? Ele é fechamento, ele é isolamento térmico acústico, eu poderia até contar 2, eu vou contar só um. Fechamento, ele é isolamento termoacústico, ele é o revestimento externo, ele é o revestimento interno e ele vem com a infra de instalações. Tudo num único painel. Que revestimento que é esse? Ele já sai de fábrica com MDF de um lado e com ACM do outro, ou com a placa cimentícia. É como se você pegar um jogo de Lego e colocar um painelzinho do lado do outro, a sua casa está pronta. É isso. Isso é o que a gente vem desenvolvendo. Conectado com macho e fêmea. E nesse caso aqui foi macho e fêmea, mas se fosse pegar cada empresa de CIP, como tem a Arvorá aqui, por exemplo, eles usam o conector de madeira. É um postezinho de madeira dentro do CIP. A Decorlite usa o Light Shoe Framing. A Reima usa o Light Shoe Framing. É possível. Sim, totalmente, sim. Você pode deixar os parafusos aparecendo como um partido arquitetônico, ou você pode tampar e passar uma resina, uma massa e uma resina. Igual a Light Wall ali, por exemplo, sabe? Pode ser usado na horizontal também. Pode ser. O CIP, sim. Se for o Light Shoe Frame, você tem que calcular ele para isso. Aí você tem que inverter o frame, né? Essa é uma casa que a gente fez lá para o pré-A, que é uma casa também híbrida. Tudo que vocês estão vendo aqui é CIP. E tudo que vocês estão vendo aqui é madeira roliça, de eucalipto roliço. Ué, Felipe, mas pode? Pode. Por que não poderia? Isso aqui é como eles fazem lá no Ceará, com telhado de telha de palha de carnaúba, e aqui tudo é CIP. Essa casa aqui, ela foi projetada, ela não foi feita, tá, gente? Ela ia ser feita e aí o negócio deu errado,
Não a construção, mas o negócio, o business deu errado. Ela tinha sido programada para ser feita em 4 meses. E por que ela tinha sido programada para... Por que ela foi criada, concebida? Porque lá a mão de obra não existe. E aí eles fazem uma casa como essa de 300 metros quadrados aqui em 12 ou 14 meses, se tudo der certo. E aí a gente se propôs a fazer 4 casas na produtividade que eles faziam uma. Né? E aí, por questões de business, não deu certo, mas esse é um outro exemplo de construção híbrida. Essa casa aqui, ó, é um chalé, na verdade, um sambaqui, que ela utilizou a Legum, aqui está errado, é Legum, que é uma empresa que, inclusive, eu tenho participação também. O que vocês estão vendo aqui é uma área gourmet de 80 metros quadrados. 80 metros quadrados. Quanto tem esse 140? Então, é mais ou menos a metade do que é isso aqui. Nós fizemos isso aqui, a montagem dessa estrutura, da parte cinza, em 2 dias. Sabe quantos componentes foram utilizados nessa parte cinza? 30 componentes. Foram 6 painéis de laje, não sei quantos painéis de parede e mais 6 componentes metálicos entre aço laminado e pilar. 30 componentes. Por que aí as pessoas perguntam, mas por que foi tão rápido? Qual que foi o segredo? Gente, o menos é mais, né? Então eu sempre busquei muito na minha vida, como profissional, trazer quanto menos componentes para a nossa construção, melhor. Por quê? Menor exposição a risco, menor número de processos envolvidos, menor número de componentes, e por aí vai. E um dos motivos que eu vim para a Steel Corp, uma das missões que eu trouxe para a Steel Corp, que me foi colocada na Steel, é que eu abrisse o leque do perfil DNA que a Steel Corp tem em Light Steel Frame, para que nós pudéssemos trabalhar com outros sistemas construtivos nesse caráter híbrido que a gente tem, que a gente pode ter, melhor dizendo. E aí a gente amplia o nosso range de atuação para praticamente 100% do mercado. Por exemplo, nós acabamos de pegar, eu falei para vocês, 8 escolas na parceria público-privada, onde a gente está sendo contratado por quem ganhou a licitação para fazer uma escola do início ao fim, utilizando estrutura pré-moldada de concreto e fechamentos em Light Steel Frame. A gente não fazia isso antes. Isso é um exemplo prático de uma obra híbrida. Ah, e tem mais, o fechamento de cobertura é madeira engenheirada, em parte ali da escola, feita pela Timbal, que é do Alan Dias, que é um ícone aí na madeira engenheirada. Então, gente, é sobre isso. Isso aqui é uma placa de laje sendo instalada, que é uma dessas aqui. E você consegue uma estrutura totalmente montada, pronta para ser acabada em 2 dias, de 80 metros quadrados. Isso faz sentido? Acho que sim, né? Mas a gente tem que contar o seguinte, essa estrutura aqui ela foi montada, fabricada num ambiente controlado. Eu não simplesmente estalei o dedo, o cliente me contratou hoje e amanhã está pronto. Não, tem um período de desenvolvimento de projeto. Mas, assim, é muito melhor e mais barato eu investir tempo na planilha, no BIM, no design paramétrico, generativo, na compatibilização, do que gastando tempo fazendo isso em obra, o que é que comumente acontece. A urgência é tantas vezes de começar a obra que a obra começa sem os projetos terem acabado. Estou falando mentira? E aí a compatibilização vai acontecer aonde? Na obra. Ah, mas chocou ali um tubo passando, não tem uma viga. O que vai fazer? Vai dar a volta. Aí o projeto já não fica com o mesmo desempenho, já não fica com o mesmo custo. Isso sem falar quando tem que quebrar uma parede, abrir uma parede, rasgar ela inteira, depois emassar tudo de novo. E aí vocês já viram o resto, né? Ó, elas vêm como um Lego, gente. Isso aqui é um componente, essa viga laminada é outro, essas aqui são outras. O painel aqui ele tem 1,20 por 3, bom, por 2,70, tá? E isso aqui foi quando a gente estava lá na fábrica e a gente fez uma pré-montagem antes. A gente fez uma montagem prévia. Por quê? Para garantir os 2 dias na fábrica, na montagem. Planejamento.
Isso é planejamento. Eu, quando fui fazer a minha casa, que ela é um dos cases que eu quero trazer aqui, eu subestimei a pré-montagem e me dei muito mal. Eu subestimei. Por quê? Porque eu tinha feito uma casa, eu estou me antecipando, né? Mas enfim. Eu tinha feito uma casa, não sei, você participou, Lu, daquela casa que a gente montou em 30 horas? Ou foi, eu acho que foi em outro, né, que você participou. Não, foi outro, foi outro. A etapa da pré-montagem ela é muito importante, principalmente quando você trabalha com precisão, como é a indústria, a construção industrializada e a painelização. A pré-montagem, ela me gerou vários retrabalhos que a gente apontou, erros e tudo mais, acertos, lapidação do processo, que quando eu cheguei aqui na montagem, a gente conseguiu montar de uma primeira vez em 2 dias. Então, é sobre isso. A pré-montagem vale muito. E eu subestimei essa etapa na minha própria casa. Até porque a gente fez muito teste lá. Mas eu vou chegar, eu não vou me antecipar, eu vou falar sobre isso no momento correto. Ó, isso é um painel, isso é outro painel, isso é outro painel. E aqui eu falo também no Rios que eu fiz, falando exatamente já na casa pronta, dos 30 componentes montados em 2 dias. Olha para você ver. Um componente metálico, 2 componentes metálicos, eu tenho aqui 3 componentes metálicos. Aí dobra para o outro lado, repete, 6 componentes metálicos e 24 componentes painelizados em concreto, entre lajes e paredes. Aí a laje foi feita de radier, que diga-se de passagem, deu tudo errado nesse radier. Um radier de 80 metros quadrados, os caras não conseguiram prumo, não conseguiram esquadro e estava um Deus nos acuda. Por quê? Foi feito em loco. Foi feito pelo Zezinho da esquina, que fala que faz por R$2.000 o metro quadrado. Então vai lá fazer. Olha aqui a qualidade que ficou o radier. Olha aqui a qualidade do radier, a qualidade da peça e a qualidade do radier. É impressionante. E aí, ó, prazo 60 dias, dias de montagem 2, área 80, custo 188 mil, o que foi entregue? Paredes internas, externas, laje de cobertura, parte estrutural, incluindo vigas e pilares metálicos, impermeabilização e todas as tubulações de infraestrutura que vêm dentro dos painéis. E esses painéis aqui, eles não são maciços, eu estava te falando lá, eles são um sanduíche, é como um CIP estrutural. Eles são armados e dentro deles, em vez de ser maciço de concreto, que a gente sabe que tem um desempenho térmico acústico ruim, somente o concreto, a gente tem uma lâmina de EPS dentro. Essa é uma casa em Jurerê Internacional, ela está sendo finalizada agora nesses próximos meses. São 300 metros quadrados, totalmente feita também com o sistema da Legum. Aqui vocês conseguem ver que cada componente desse aqui, ó, é um painel daqueles que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, aqui tudo é um Legum. É um Lego. É de concreto, com o mesmo painel da Legum, com o núcleo de EPS. Tá? E aí, você consegue fazer balanço? Consegue. Você consegue fazer detalhes arquitetônicos? Consegue. Você consegue imprimir qualquer tipo de qualidade, inclusive uma qualidade padrão Jurerê Internacional? Consegue. Quanto que custa essa brincadeira? 1.300.000 para 300 metros quadrados, não chegou a R$5.000. Eu não estou falando de obra cinza, não. Estou falando de obra com a chave na mão, incluindo fundação. Gente, faz as contas. Se você conseguir fazer uma casa nesse padrão aqui, com 1.300.000, chave na mão, fora terreno, tá? Quanto tempo que vocês acham que ficaria uma casa de 300 metros quadrados pronta, vocês que são construtores? 1 ano e meio? 1 ano? Quanto tempo? Nós estamos falando de, no mínimo, metade do tempo, né? Pode, se for 1 ano e meio, de 1/3 do tempo. Agora, coloca o seu dinheiro aqui, retornando, se fosse o caso de você vender essa casa, ou enfim, você rentabilizar um investidor, alguma coisa assim. Gente, não é sobre o custo do metro quadrado. É sobre o tempo ao quadrado, principalmente nas condições que a gente tem hoje no nosso mercado. Isso aqui é um outro componente industrializado, o Golden Pier. A gente tem 2 empresas aqui com o Golden. Eu acho que é a Casita e também a ATS
com o Golden Pier, cada um com o nome. Isso aqui é um sistema de fundação que eu trouxe para cá, porque é um sistema industrializado e com ele você pode trabalhar até mesmo um deck tradicional que dá o caráter de uma obra híbrida. A Casita, que está ali, também num stand ali, ela fez o escritório dela e a movimentação de terra, isso aqui que vocês estão vendo, ela só limpou o terreno e cada cabecinha dessa aqui é um Golden Pier, é um bicho desse aqui, ó. Você sabe quanto de movimentação que gasta para você fazer uma instalação dessa aqui? Você vem com uma pá ou com uma cavadeira, enfim, você tira somente o volume do Golden, como está aqui, ó. Você vem com as hastes aqui e com um martelete, você finca essas hastes, como está aqui, mostrado ali. E aí você vem depois como um grid, com uma grade metálica, e você tem a casa pronta. Isso pode ser uma casa, isso pode ser um deck, serve para obras leves, tá, gente? Isso aqui, o Brasil ao Cubo estava aqui ontem com o Roberto e com o Dani, através do seu CEO, o Ricardo Matheus. Isso aqui, para mim, se ninguém tivesse me contado, quer dizer, se alguém tivesse me contado e eu tivesse visto com os meus próprios olhos, 8 pavimentos, 3.300 metros quadrados em 100 dias. 100 fucking dias. Incluindo projeto. Gente, vocês não têm noção o que é isso. Né? Então, módulo sobre módulo, com parte painelizada também, caracteriza uma obra híbrida. Em 100 dias. Aí aqui tinha um time-lapse, mas não vai aparecer porque é um PDF. Mas agora vamos fazer a mesma conta aqui. Vamos supor que de 3.300 metros quadrados, 2.000 seja locável. E uma obra como essa aqui, de 8 pavimentos, 3.300 metros quadrados, ficaria pronta em quanto tempo? Engenheiros, construtores? 2 anos? 3 anos, talvez? Cai para 100 dias. Façam as contas entre esse gap aí, entre os 3 anos e os 100 dias. Coloca 2.000 metros quadrados sendo locáveis no 4º mês. Quanto que dá isso? De receita, de operação. E muita gente fica preocupado com o raio do custo do metro quadrado apenas. Então a gente tem muita barreira de mentalidade, preconceito cultural, paradigmas que a gente tem que quebrar. E a gente tem que entender que numa obra a gente tem muitos recursos. E um dos recursos é o financeiro. Quando a gente fala recurso, parece recurso financeiro, né? Mas não, a gente tem tempo, a gente tem mão de obra, a gente tem localização geográfica, a gente tem a localização geográfica por quê? Por causa da logística e também para saber se tem alguém que possa me atender para determinado escopo de obra. Tem alguma fábrica que possa me atender no Nordeste? Ah, não tem, ou tem. Quero fazer uma obra em madeira engenheirada. A localização geográfica implica. Isso é um recurso que tem que ser analisado. Por quê? Eu tenho alguma fábrica que possa me atender? O frete é viável? Não é? Então são várias questões que você tem que avaliar. Dentre elas, o custo por metro quadrado, mas não apenas ele. Esse aqui é o nosso queridinho, né? Eu, quando vi isso aqui, eu ainda não estava na Steel Corp, eu posso te dizer que eu falei assim, velho, esses caras são loucos. Quando eu vi isso aqui, a Arena Red Bull Bragantino, eu falei assim, realmente tem uma maneira diferente de fazer as coisas. Ah, sim, sim. E os loucos que fizeram isso aqui, ó, estão ali atrás e vão falar desse projeto aqui logo depois que eu acabar a minha palestra. Cara, isso aqui para mim foi um marco. Um marco da engenharia brasileira, se bem que não existe outro estádio feito em light to frame aqui na América Latina. E ontem o Roberto até brincou se existia no mundo, né? Mas eu não sei te falar aqui agora. Mas isso aqui me chamou muito a atenção. E outra coisa que me chamou muita atenção, são 7 meses de estádio, e enfim, aqui vocês conseguem ver as placas cimentícias e tal. Essa parte da arquibancada aqui foi 100% em light to framing. E enfim, cara, eu fiquei muito impressionado quando eu vi isso. Eu ainda não estava na Steel Corp. Scala Data Center, toda a estrutura
de concreto pré-fabricado, com os fechamentos em light steel framing. Isso a gente está fazendo, a gente já está entrando para o terceiro contrato na mesma empresa, ou seja, eles não só nos contrataram, como já estão retornando, porque gostaram. É uma estrutura que ela é ela é muito versátil, flexível, e nas nossas escolas que a gente ganhou os contratos e está fazendo agora, é exatamente esse o sistema construtivo. Pilares, estrutura pré-moldada de concreto e os fechamentos em light steel framing. Esse aqui é outro grande case, o cenário da FG, lá da Praia Brava, em Itajaí. Toda a fachada e os fechamentos internos estão sendo feitos pela Steel Corp. E a outra coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente sabe que fachada é um caminho crítico das edificações. De novo, né? Quanto mais rápido a fachada for executada, mais rápido o meu prédio pode entrar em operação. E aí, quando eu vi, eu não sei se vai estar aqui nessa apresentação, mas quando eu vi a Steel Corp pegando um prédio lá da Poti, de 49 pavimentos, 190 metros quadrados, e fazendo toda a painelização da fachada e todo o fechamento interno, cara, isso me deu um orgulho, assim, e me deu, sabe aquele brilho nos olhos de quando eu vi que eu podia mais, quando eu estava nos containers, mudei para o modular. E aí, quando eu vi que a verticalização é possível através da construção industrializada, e que potencializa, por exemplo, um ganho direto de 2 anos numa obra que duraria 7 anos e caiu para... Não, duraria 5 anos e caiu para 3. Cara, nós estamos falando aí de mais de 2/3 de obra antecipado. Não, de quase 2/3 de obra antecipado. Cara, é muito, muito forte isso. E o dinheiro vale muito, né? O tempo, né? O dinheiro vale e o tempo é o que traz o dinheiro de volta. Esse aqui é da CMC Modular, mostrando para vocês também. Pode falar. Felipe, boa tarde a todos. Eu sou de Brasília. Eu tive um passeio agora no centro de São Paulo e eu fiquei assim, desculpa gente, meio horrorizado pelo fato das fachadas. Aqui no centro de São Paulo? É assim, porque a gente tem uma mescla de algo muito moderno e algo muito antigo, de forma muito impactante. E eu vi também a dificuldade de trânsito, também de mobilidade logística para fazer uma reforma. Porque se você para ali o ambiente para travar e fazer uma intervenção direta, é algo totalmente inviável. E quando eu vi pela primeira vez agora, tendo essa possibilidade de uma fachada inteligente, de forma antecipada e industrializada, eu acho que poderia ser um movimento agora sendo iniciado para uma renovação, meio que um retrofit, de forma inteligente. Não, com certeza. Porque toda a cidade está sendo assim, depreciada pelo visual, por uma coisa totalmente simples. Deixa eu te falar, deixa eu te contar uma historinha. Esse empreendimento... Ô Fran, qual que foi o primeiro empreendimento que fechou lá de fachada? Foi a Poti, né? O Bow Bridge. Hoje, só dentro de casa, nós temos 13 empreendimentos de fachada naquela região. Ou seja, é na hora que começar o povo vê para crer, não tem, é onde passa o boi, passa a boiada. Então tem que começar. Muita gente me pergunta aqui ao longo desses dias, me perguntaram, como é que dá o primeiro passo? Ah, mas eu trabalho em light steel frame, mas tem difícil penetração no mercado, tem objeção do cliente e tudo mais. Como é que eu faço? Como é que vocês venceram a objeção? Faça. Faz e mostra. Mata a cobra e mostra o pau. É desse jeito. Por quê? Até eu, na minha história, sempre fiz a minha casa em container, a minha casa modular. A gente tem que mostrar para as pessoas e para elas verem que é possível. A partir do momento que a primeira fechou, que é a Poti, veio mais de uma dezena de projetos. É isso que a gente tem que fazer. Tem que vir mais em feiras como essa, tem que falar mais para vocês. Vocês têm que ir mais feiras, mais eventos, mundo afora, trazer mais cases, começar a fazer. Você quer trabalhar com light steel frame, você quer trabalhar com construção industrializada, não sabe como começar? Faz a sua casa. Faz um showroom. Chama a galera para dar cambalhota, para bater, para experimentar, para sentir.
Não tente vender um método inovador de construção para alguém na planta. Não vai dar certo. Principalmente se você colocar um corretor para vender, porque ele não vai ter condições técnicas de vender. Faça um mock-up, um protótipo, ou um modelo, um showroom. Aí sim você traz o cliente e mostra, é esse o produto. Ele vai falar assim, aonde eu assino? Mas é mesmo. Isso aqui é a CMC. Esse prédio aqui, ele está em Recife. É Recife ou Fortaleza? Recife. Isso aqui são banheiros prontos. Foram 312 banheiros prontos para esse hotel aqui, que mais parece um transatlântico e é proposital. Ele chama, como é que chama? Novotel Recife Marco Zero. Foram 312 banheiros feitos em Mirassol, aqui no interior de São Paulo, e levados lá para a obra que foi feita em concreto armado. Isso é uma obra híbrida? Quando eu falo que não é 8 ou 80, você pode medir o grau de industrialização que você pode começar a sua obra ou a fazer a transição entre o velho e o novo, está aqui um exemplo claro. Você poderia ter feito a obra inteira industrializada? Sim. Eles optaram por fazer, talvez, os banheiros correspondam ao quê? 10%. É isso. Poderia ter feito as escadas metálicas industrializadas? Poderia. Ele pode fazer a fachada totalmente industrializada, painelizada? Pode. Ele pode fazer ela de bloco? Pode. É uma questão dele avaliar o que é melhor para ele, se ele tem mão de obra, se ele tem o time para isso. Essa aqui é a casa da Brasil ao Cubo, que fica lá na Praia da Ferrugem. 200 metros quadrados em 50 dias. Olha que linda essa casa. E de novo, né? Feita de aço. E aí as pessoas perguntam, mas o aço frente ao mar pode? Aí o Poti, que estava aqui antes de ontem falando justamente das fachadas, falou assim, você já viu algum transatlântico feito de bloco e argamassa? É aço. Sim, tem um aço próprio. Você tem a manutenção própria. E as pessoas acham que é só colocar lá a casa, ou seja ela de alvenaria, de madeira, de bambu ou de aço, que é só deixar ela lá e virar as costas e falar assim, tá pronto, vai durar 100 anos. Vai deixar uma casa de alvenaria 100 anos sem você dar manutenção e vai ver o que ela vira. A mesma coisa é com aço, gente. Tem que dar manutenção. A mesma coisa é com a madeira, a mesma coisa é com o concreto armado. Então é tudo uma questão de você saber utilizar o que você está recebendo. Não é mais serviço, é produto. E o produto vai com manual, não só de montagem, mas de uso. Manutenção. Essa aqui é a outra casa dele, 620 metros quadrados em 100 dias. Olha o padrão da casa, né? Se olhando assim, você não fala que é uma casa industrializada. Essa aqui é a minha casa. Como eu aprendi nessa casa? Meu Deus do céu. Isso aqui para mim foi um PhD sobre o que fazer, mas principalmente o que não fazer. Ó, a história dessa casa é a seguinte. Eu fui convidado eu tinha uma imersão para fazer chamada imersão modular, que era uma imersão que eu juntava alunos do meu curso, formação modular. As duas aqui já participaram, as três, né? Já participaram da última imersão. E aí eu chamei a Kingspan na época e falei assim, Kingspan e a Conex Steel também. A própria CMC também, foram as 3 empresas. Falei, vamos fazer algo que ainda não foi feito? Vamos montar uma casa do início ao fim durante 3 dias da imersão? Os caras falaram assim, primeiro eles me chamaram de louco. Depois eles falaram assim, acho que pode dar certo. Com muito planejamento e compatibilização pode dar certo. E aí a gente fez dar certo. Em 30 horas, nós montamos na frente de 70 alunos, ao vivo, sem trabalhar nas 30 horas, mas sem trabalhar os 3 dias, né, durante ali as horas, durante o dia, que estava acontecendo o curso. Nós montamos do início ao fim um chalé chamado Concept Mood, com estrutura paramétrica, com os fechamentos painelizados e o banheiro pod da CMC. A estrutura era da Conex Steel, uma estrutura paramétrica como essa. Por que paramétrica? Lembram lá da Cis House? Que com poucos componentes, mas com grande repetibilidade, você consegue ir montando o seu quebra-cabeça? Fizemos isso em 30 horas, estrutura totalmente parafusada.
E aí, só a estrutura ficou pronta em 5 horas, foi uma coisa de louco. Só não foi mais louco do que a Marcela fez lá na Casa Cor, ela e o Gustavão ali, 180 metros quadrados em 8 horas, em 8 dias. E aí, fechamentos da Kingspan, que é um fechamento, um CIP que tem já o fechamento de um lado pronto, já com revestimento, e de outro lado a gente colocou a Concept Wall, que é um acabamento também a seco. E aí foi lindo, que a gente veio com o banheiro, que a área é molhada, de um lado o banheiro e do outro já aprumada de água da cozinha, colocou lá o módulo, que vinha embalado como um presente, e fizemos a casa em 30 horas na frente de 70 alunos. Houve muita compatibilização, muito planejamento, e aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, deu tão certo que nós vamos não só fazer a minha casa, mas nós vamos criar uma empresa chamada Moshi, e vamos começar a fazer casa nesse sistema. E aí foi quando eu errei. Eu subestimei a pré-montagem. Por quê? Porque a outra casa tinha sido pré-montada, tinha feito uma compatibilização entre as 4 engenharias, o Modular Studio, com a Kingspan, com a Conex Steel e com a CMC. E aí na minha própria casa, a gente mudou os fornecedores e aí não fizemos a compatibilização necessária. Fizemos uma compatibilização, mas ela foi insuficiente. Mudamos, o sistema era o mesmo, mas os fornecedores eram outros. Deu tudo errado. Tudo errado. O que era para dar certo, o que era para ter sido feito em 3 meses, a gente demorou 8 meses. E aí no meio do caminho já viu o efeito dominó? Um efeito dominó? Com o efeito dominó, quando uma coisa começa a dar errado, a outra já perdeu o time e tudo mais, e aí a gente demorou, e isso virou um grande laboratório para a minha vida. Aprendi demais sobre o que fazer, mas principalmente o que não fazer. Mas hoje, é uma casa linda, é o meu showroom, e hoje eu sou muito mais experiente graças a ela e a todo mundo que participou dela. Ó, então tudo começou com um framing, que foi feito em estrutura metálica, paramétrica. Depois veio os painéis CIP e depois os painéis Concept Wall, que deram nome à casa, a Concept Mood. E aí, a casa foi ganhando forma, vocês conseguem ver ela aqui já toda painelizada, e a casa pronta, depois de 8 meses. E assim, um dos maiores desafios da minha vida, porque tinha muita exposição, eu de forma muito equivocada não fiz o que eu já sabia que tinha que ser feito, né? Eu subestimei a pré-montagem, o laboratório, e assim, o sistema é o mesmo, parecia que era só trocar de material e fazer acontecer, e não é. Então assim, fica aí para vocês uma dica de que sempre que houver a mínima mudança no seu memorial descritivo de especificação de materiais, coloque a exaustão, a teste, a performance, treina a equipe, saiba que não é o mesmo parafuso, não é o mesmo milimétrico, encaixa ali, encaixa às vezes é um pouquinho diferente, e são essas pequenas coisas que fazem a diferença lá no final. Tá isolada do chão, 50 centímetros, numa laje radier. E aí ela por dentro, né, pronta e tal, enfim, esse é o meu lar. Essa aqui vou acabar, como é que tá de tempo? Acabou, né? Tá, eu já vou acabar. Vou abrir para perguntas também, tá? Essa aqui é uma casa também que é híbrida, feita com sistema light wall, mas também com alvenaria e estrutura metálica. 3 sistemas em um só. Pode fazer, Felipe? Claro. O cara lá, o cliente, o Bruno, cliente da Lightwall, quis fazer toda a base, até porque tem uma contenção aqui. Ele quis fazer em alvenaria, com concreto, revestimento de pedra. Toda a superestrutura aqui, o segundo pavimento foi feito em aço laminado e o fechamento em Lightwall. Tá tudo certo. Isso é uma obra híbrida. Vocês poderiam se ver aqui e falar, olha, eu quero fazer só o fechamento em light wall ou em light steel framing e toda a minha estrutura em concreto armado. Pode fazer? Pode. Apesar de eu não indicar, mas pode. Você pode deixar a placa cimentícia aparente? Pode. Você pode revestir a placa? Pode. Você coloca o acabamento que você quiser. Esse aqui é um prédio que eu fui lá em Recife visitar, da Halt. Ele todo é feito de estrutura metálica com os fechamentos em light wall aparentes.
Ele só recebe ali uma resina para ficar na intempérie. Agora você imagina, você ergue um esqueleto de forma muito rápida e vem fechando com um painel, se não me engano esse aqui é 3 em 1. Ele já é o fechamento, o revestimento externo, interno e já vem com as instalações, com a infra de instalações. Madeira, falamos desse projeto aqui com o Vitor Paixão, um projeto de fabricação digital lá da Casa Cor, que foi totalmente montado pela Pax Arquitetura, que é do Vitor Paixão, com madeira também da Timbal, com Alan da Timbal, enfim, fabricação por subtração. Isso aqui é um exemplo também de como a gente pode utilizar outros materiais no mesmo empreendimento. Ó, tudo aqui foi feito de forma fabricada digitalmente, com CNC, design paramétrico, design generativo, e aí os fechamentos aqui, ora foram fechados com construção a seco, ora com drywall, ou com plywood, ou também com outros elementos como telhas e até mesmo OCM. E finalizando, não é sobre o metro quadrado, pessoal, e sim sobre o tempo ao quadrado, e nenhum outro sistema construtivo entrega mais do que o modular ou industrializado. Obrigado, pessoal. Querem fazer perguntas? Então tá, muito obrigado. Até a próxima e vamos que vamos.